Olá, pessoal! Esse é o roteiro de 12 a 16 de abril. Na segunda-feira, vocês irão registrar a data no caderno, fazer a escrita do nome completo e depois escrever uma lista dos nomes dos integrantes de sua família e logo abaixo, na folha do caderno, fazer um desenho bem bonito de vocês. Podem incluir os animaizinhos de estimação, quem tiver, tá bom? Não se esqueçam de fotografar essa atividade e mandar para eu vistar pelo WhatsApp. Terça, dia 13 de abril, vocês irão realizar as atividades de raciocínio lógico matemático. Nessa situação de aprendizagem, vocês continuarão praticando contagem, leitura e registro dos números de acordo com as quantidades indicadas em cada caso, em cada atividade. Na atividade 1, vocês irão observar a cena com as flores. Então, temos flores vermelhas, brancas e azuis. Contando uma a uma, vocês irão escrever o número que representa a quantidade de flores de cada cor. Quantas flores tem vermelhas? Escreva ou digite o número aqui. E as brancas? E as azuis? Depois tem uma perguntinha. Há mais flores brancas ou vermelhas? Escrevam o nome da cor nesse quadro indicado. Letra C. Marque com X no quadrinho referente à cor da flor que aparece em maior quantidade. Qual dessas três cores de flores que aparece em uma maior quantidade? Basta fazer um X na alternativa correta. Atividade 2. Com a ajuda, então, o familiar que estiver ajudando vocês aí, com a ajuda dele, realize a leitura dos números de 0 a 10 por extenso. Porque cada número, criançada, tem um nome. E esse nome, quando está escrito, a gente fala que ele está escrito por extenso. É a maneira que a gente lê o nome de cada um. Então, aqui temos os números de 0 a 10 por extenso. Realizem a leitura dessa tabelinha e, utilizando essa tabela como referência, vocês irão fazer as atividades aqui de baixo. Registre a quantidade de cards de animais que falta para completar o álbum em cada caso. Sigam um exemplo. Bom, aqui eu dei o exemplo de uma página de um álbum que tem vários cards de animais. Porém, está faltando quantos para completar essa página do álbum? Está faltando 2 cards. E como que se escreve 2? Aqui eu registrei o nome do número 2. E assim vocês irão fazer nos outros 3 casos. Observem quantos cards faltam em cada caso. Aqui falta... quase que eu ouvi daqui vocês falando. Registrem aqui em forma de numeral e registrem aqui em forma de palavra. Aqui está faltando algum para completar essa página de álbum? Esse álbum aqui está faltando. Então, é o número... E aqui como que se escreve? E aqui também é a mesma situação. Vejam quantos cards estão faltando. Registrem em forma de numeral e registrem em forma de palavra. Próxima atividade. Atividade 3. Registre nos quadrinhos a quantidade de bolinhas que há em cada grupo. Aqui, vai formar-se uma sequência de números em ordem crescente. Aqui é quantas bolinhas? 0. Registrem o 0. E aqui? 1. Coloquem 1 e assim por diante até terminar essa sequência de bolinhas. E temos a atividade 4 para encerrar. Atenção para o lançamento de um foguete ao espaço. Vocês já viram o lançamento de um foguete? Quando um foguete é lançado, pessoal, é comum fazer uma contagem regressiva. Eu até sugiro que vocês procurem depois no YouTube algum vídeo que mostre lançamento de foguete. É muito interessante. Então, esse foguete vai ser lançado, então temos que fazer uma contagem regressiva, contando e registrando. Eu já comecei aqui,
Contagem regressiva significa falar números em ordem decrescente, ou seja, do número maior para o número menor. Então, começamos aqui: 10, 9, 8 e depois 7. E assim vai até encerrar essa sequência de contagem regressiva, que é o que mesmo? Números em ordem decrescente, do número maior para o número menor. Na quarta-feira, dia 14 de abril, é dia de realizar as atividades de linguagem oral e escrita. Em linguagem oral e escrita, nessa semana vamos trabalhar com a poesia Dudu, o Dado. E a partir dessa poesia, fazer algumas atividades com a família silábica da letra D. Então, aqui temos a poesia, para ser feita a leitura com a ajuda de um familiar. Façam a leitura, tente memorizar e depois vem algumas perguntinhas. Assinale com X a resposta correta. Então, as respostas têm que ser de acordo com o texto, de acordo com o que é citado na poesia. O personagem principal é Didi? É Dudu ou é o dentista? Depois, 3. Copie da poesia 2 palavras que começam com a letra D. Então, tem várias palavrinhas aqui que iniciam com a letra D, mas eu quero que vocês copiem apenas 2, ok? Atividade 4. Agora vamos voltar a falar sobre rimas. Em todas essas atividades com poesias, a gente sempre fala da rima. Até porque é uma característica de todo poema e principalmente das poesias. Elas têm como característica, é muito perceptível quando eu falo isso é uma poesia, quando vocês sabem que tem rimas no texto. E o que são as rimas? São aquelas palavrinhas cujos sons finais combinam, se parecem, o fonema é muito parecido. Olha só, macarrão rima com feijão. As 2 palavrinhas terminam com ão. Outro exemplo, amar rima com remar. Ambas terminam com mar. E mel rima com céu. Assim como Adriana rima com bacana, abacate rima com chocolate e assim por diante. Então, tem que perceber o final de cada palavra, ok? Então, vamos lá. Copie da poesia as palavras que rimam com dadinho, espertalhão e parar. Aqui embaixo tem o banco de palavras com as 3 palavras que devem rimar com cada uma dessas que eu pedi. Vou dar o exemplo da primeira, dadinho. Termina com inho. Quais dessas palavras termina também com inho? Escreva aqui. Vamos para a atividade número 5. Complete os nomes das figuras com as com as sílabas da, de, do ou do. E depois escreva a palavra completa na última coluna, ok? Lembrando que quando é deitado são linhas. Em uma tabela, ó, os quadros deitados são as linhas e os que estão em pé na vertical são as colunas. Aqui tem o primeiro exemplo, que é um dado. Já tinha o do, faltava a sílaba inicial, que é o da. Então, juntando as 2 sílabas, dado. Aí é só escrever a palavra completa na frente. Isso é um dedo. Já tenho o do, já tenho a sílaba final. Dedo começa com D com E. Escreva aqui e depois a palavra completa. Aqui também deixei um banco de palavras para vocês corrigirem. Eu nem vou falar para vocês copiarem daqui. É que às vezes algumas crianças, junto com as famílias, escrevem e ficam na dúvida, será que era essa palavrinha mesmo? Aqui vocês podem confirmar se realmente é o que vocês pensavam. Depois temos a atividade número 6, que é a ficha de leitura. Então, em primeiro lugar, praticar a leitura, sempre apontando com o dedinho indicador ou com lápis para o que mesmo que eu falo desde o início, para que a criança se alfabetize, ela tem que relacionar a escrita com a fala, ou seja, o grafema
com o fonema. Grafema é o que está escrito, fonema é o que é falado, é o som que sai das nossas bocas quando nós unimos as letrinhas e formamos sílabas. E, consequentemente, palavras e depois frases e texto e assim por diante. Então, realizem a leitura de todas as palavrinhas, isso é muito importante. E depois vamos completar a tabela abaixo, escrevendo no local correto cada palavra da ficha de leitura, de acordo com a sílaba inicial. O que é sílaba inicial mesmo? A sílaba que começa cada uma das palavrinhas. Algumas dessas já foram escritas. Então, é até legal vocês fazerem o seguinte, ó. Aqui está escrito data. Procura lá na ficha de leitura onde está escrito data. Isso para quem está fazendo de maneira impressa, tá? E já risca, porque tem aqui. Olha, tem outra palavrinha aqui, deixa eu ver onde que ela tá e eu já vou riscar, porque eu sei que ela eu não preciso procurar. E assim por diante. As que já tem aqui, vocês já vão eliminando, riscando dessa ficha de leitura. E depois vocês vão procurando as que faltam com dá, depois com de, com di, com do e com du. A última atividade de linguagem oral e escrita é para vocês reforçarem o quê? O conhecimento do alfabeto. Então, completem esse alfabeto com as letrinhas que estão faltando. E assim terminamos essa atividade. Na quinta-feira, dia 15, vocês irão realizar as atividades de arte. Quem faz no material impresso, não se esqueçam de se identificar, colocando o nome completo, ano 1B e professora Adriana. Na sexta-feira, dia 16 de abril, é dia de realizar as atividades de filosofia. E, novamente, por favor, não se esqueçam de identificar a atividade. É importante que de segunda a sexta-feira se realize atividade diária, fazendo a leitura do alfabeto, dos números e dos silabários. Para a leitura dos silabários, leiam um pouquinho por dia, vão revezando entre as famílias silábicas. Encerramos essa semana. Havendo dúvidas, só me chamar pelo WhatsApp e até a próxima.